E aí, turma, tudo bem? Passando aqui para conversar com vocês rapidinho sobre um tema que eu acho super importante quando a gente fala de ter uma pista de dança de sucesso, uma pista de dança vibrante, pulsante e enérgica. Então, fica comigo até o final desse vídeo, eu prometo que eu vou tentar ser breve o máximo possível, mas tem alguns pontos aqui que é importante trocar uma ideia rápida. Então vamos lá. Começando, o que vocês veem quando tem uma pista de dança bombando, uma pista de dança super animada, agitada, ali é só a ponta do iceberg. Normalmente, os DJs eles têm um trabalho antes, sobretudo quando são DJs de evento, seja casamento, corporativo, 15 anos, festas e celebrações. Normalmente, a gente tem um trabalho que eu chamo que é o processo de curadoria musical, que ele é mais do que só pensar nas músicas que vai tocar no evento, né? Eu costumo dizer que ele tem dois elementos chaves aqui. O primeiro é o briefing, que a gente faz com os contratantes, sejam noivos, debutantes, produtoras, e também tem aqui o segundo elemento, que é a construção da curadoria musical do evento mesmo, tá? Então vou começar pela primeira parte, que é o briefing. Nesse momento, para mim, é uma das etapas mais importantes de todo o processo, porque é nele que a gente conhece a pessoa que está contratando a gente, né? Então aqui a gente entende os gostos, entende as preferências, entende o que está pensando, o que está idealizando para aquele dia, propriamente dito. Depois desse momento, eu também aproveito para construir uma conexão ali com a pessoa que está me contratando, porque ter uma troca, entender o perfil, entender por onde viajou, por onde passou, quando a gente fala de noivos, como é que se conheceram, quando fala de corporativo, qual é a proposta do evento. Então, nesse momento, a gente começa a criar essa troca. Também nessa reunião de briefing, para mim acontece a etapa que é a crucial para criar uma pista de identidade, que é os do's e os don'ts. O que é isso? É tudo que eu posso fazer naquela pista, então qual a liberdade criativa que eu tenho, qual o espaço que eu tenho, porque vale lembrar que DJs como eu, a gente não sai de casa com um repertório pronto, a gente não sai com uma sequência de músicas que vai tocar ordem a ordem. A gente, na verdade, sai aqui com um bolsão, com um pool de músicas que a gente vai navegar ao longo do evento, porque tem pistas que a gente faz que com meia hora já começou a bombar, e tem pista que tem uma construção de quase uma hora e meia. Depende dos convidados, depende do público, depende do local e tudo mais. E a outra parte super importante são os don'ts, ou seja, o que eu não posso fazer. Então às vezes isso passa por não quero que você fale no microfone, ou não quero que você na hora do buquê anuncie o buquê, ou alguma coisa que o valha. Mas o mais importante aqui são os vetos. O que são os vetos? São aquelas músicas, aqueles gêneros, aqueles artistas que eu não posso tocar em hipótese alguma. Quando a gente fala do veto, aqui para mim eu brinco que, de um modo geral, eu gosto de trabalhar com toda a liberdade criativa do mundo. Mas aqui no veto é como se fosse um guardrail, ou seja, eu não passo daquilo ali. Então se uma noiva, um noivo, fala eu não quero que em hipótese nenhuma toque essa música, pode vir quem for me pedir a música, que esse veto só cai por ordem expressa dos contratantes ou da cerimonialista, que é uma pessoa indicada pelos noivos para poder falar comigo ali durante o evento, né? Acreditem, eu já fiz um evento uma vez que a noiva expressamente proibiu duas músicas em especial, e na hora da festa a mãe da noiva pediu para tocar. E aí, óbvio que todo jogo de cintura, que toda educação a gente vai contornando a situação, mas eu não toquei porque a noiva não queria em hipótese nenhuma, nem mesmo com a mãe dela pedindo. Beleza. Acabou esse momento, né? Normalmente eu faço mais de uma reunião, inclusive. A gente entra na segunda etapa, que aí sim é a curadoria musical do evento. A curadoria, ela é um processo, é uma jornada. Como eu costumo trabalhar? Eu vou criando várias pastas no Spotify, porque é um processo mais fácil, onde ele não trabalha no Spotify, a gente processa as músicas em softwares específicos. Mas para poder trocar com a pessoa que está me contratando, eu crio algumas playlists no Spotify para mostrar a intenção naquele evento. Eu costumo de brincar que eu faço eventos com intencionalidade, ou seja, no lounge eu tenho uma proposta, eu tenho um sentimento que eu quero mover. Quando eu falo aqui do warm-up, que é antes da pista explodir, eu também tenho um outro objetivo, uma outra proposta. E quando chegar na hora da pista mesmo, aí a gente bota para quebrar. Então eu faço evento com intencionalidade,
para ter intencionalidade, eu preciso criar uma sinergia entre a minha personalidade, a minha liberdade criativa e também as preferências e os gostos de quem está me contratando. Eu vou abordar com vocês agora um processo que eu estou fazendo agora e que ele está sendo muito interessante e rico para mim. Agora em outubro, eu vou fazer um destination para a Itália. A pessoa que me contratou vai ser uns 50 anos na Itália, ele alugou uma vila linda. Eu vou botar aqui um recorte para poder tangibilizar um pouco para vocês o que eu estou falando. E lá nós vamos fazer pelo menos 5 propostas, 5 eventos diferentes. Então você imagina como está sendo essa curadoria. Agora, independente de ser um evento de 3 dias na Itália ou no seu casamento, a gente também passa por uma construção. Falando desse evento especificamente, eu vou ir por partes, né? O primeiro momento, e que vai ser o mais interessante, é o café da manhã. Pensa que são 2 dias seguidos as pessoas acordando, nem todas se conhecem ainda. Então quando eu desenhei, a intenção desse momento é, aqui a música é muito mais para ser um elemento de pano de fundo, para poder ser um quebra-gelo dos cafés da manhã. Aqui o foco principal não é a música pela música. Aqui o foco principal são as pessoas e a música a ajudar nessa conexão, nessa integração. E aí, dando um exemplo para vocês, eu escolhi para esse momento, para marcar aqui, para exemplificar para vocês, tangibilizar a ideia, uma música super legal do Another, que é o Canvas. Olha como é que essa música é interessante. Vou dar play aqui. Então a ideia, a gente vai construir aqui, na curadoria, de manhã, musiquinhas calmas, com elementos, tá vendo, sem grandes melodias, sem grandes cantorias, digamos assim, né? Então aqui a gente está valorizando o quê? A harmonia da música, uma coisa bem gostosa, até porque as pessoas estão acordando, elas não querem dar tuntos, elas não querem muita agitação, tá vendo? Essa é a proposta do café da manhã, e aí naturalmente as músicas vão tudo nessa pegada. Aí beleza, depois do café da manhã, a gente vai ter um outro bloco que eu acho super legal, que é a Pool Party. Aqui a Pool Party, a gente já tem um objetivo diferente. Aqui a gente quer que as pessoas já estejam dançando, curtindo, porque isso vai criando ainda um processo de integração mais ainda. E para esse momento, eu escolhi uma música aqui para tangibilizar para vocês que eu particularmente adoro, que é essa daqui, que eu ouvi esse ano em Ibiza, que é Flying Away With You, do Who Made Who. Olha a pegada, como é que a gente já mudou a proposta e a intenção. O elemento de piano, que já tem harmonia, melodia. Aí as pessoas estão aqui, só assim, umas cantando, dançando com a outra, já, curtindo. Vocês conseguem perceber como já mudou do café da manhã para essa? Já tem mais energia, já tá um pouquinho mais acelerado, já tem mais batida. E tem a melodia, tem uma harmonia mais pulsante. Daí a gente desenhou um outro momento que é super pra mim, eu tô muito animado também, que vai ter um momento que vai ter ali um pizzaiolo fazendo, né, pizza pra galera. E aqui a ideia já é uma pegada, já vai estar mais à noite, já vai estar numa outra proposta. Aqui já fazer quase que um lounge, mas com house misturado com R&B, uma proposta já mais dançante, glamourosa. Então aqui vocês vão ver que as músicas têm um pouquinho menos de melodia e já entra um pouco mais de batida, que a gente chama de groovizão. Então, eu escolhi essa música aqui, que eu adoro, que é Neverender, só que é um remix diferente. A gente está acostumado a ouvir essa música em Afro House. Tem um remix dela que é do Kai Tranada, que já leva mesmo para essa pegada do R&B. Pega comigo aqui. Então aqui, tá vendo, um pouquinho mais seca a música, Então a gente vai nessa pegada, porque as pessoas já estão aqui,
E aqui é interessante, porque aqui, falando de intencionalidade, o que a gente quer? Começar com esse lounge, as pessoas estão ali circulando, trocando, e na medida que as pessoas vão se animando, eu vou conduzindo e aí faço uma pista. Tem uma coisa que eu acho interessante nesse processo, que é o seguinte, como são 5 momentos em 3 dias diferentes, tem algumas músicas que eventualmente podem ser repetidas, né, de um evento para o outro, mas óbvio que remix diferentes, versões diferentes, mas a mesma música, digamos assim. Só que tem algumas que eu guardei chaves para determinados eventos, essas não vou repetir em hipótese nenhuma. Então, uma, por exemplo, que eu vou tocar aqui agora, vai ser para um outro momento, que é um Sunset, e aí eu escolhi uma música que é um clássico, que é Winter Bloom. If you want me, if you need me. Então você imagina aquele sunset, aquele céu laranja indo pra noite. Olha como é que uma música te leva muito mais pra uma reflexão, introspecção. Como é que ela vai trazendo sentimentos. If you want me, if you need me, I'm yours. If you want me, if you need me, I'm yours. Você imagina a energia que vai estar das pessoas, todo mundo ali, ó, suas taças e tal. Então essa é a proposta do Sunset. E aí, a gente finalmente vai chegar no evento principal, o grande momento, que aí é a festa de aniversário, que é a celebração. E aqui a gente escolheu uma música que está super em alta agora, do Prospa, que tá, assim, eu acho que ela desenha bem a pegada. O aniversariante aqui, ele falou, olha, eu quero que todos os meus convidados sejam agradados, mas eu não quero muito fugir de uma pegada houseera. Falei, não me diga mais nada. Porque daqui eu falei pra ele, ó, a gente vai tocar os House Classics, a gente vai pro Tech House, a gente volta pro Melodic House, a gente vai pro Disco. E pros seus convidados, por exemplo, tem um convidado meu que é sertanejo. Eu falei, ó, não tem problema, a gente pega uns remixes aqui, bem comercial. Então eu até mostrei pra ele ali, tem Marília Mendonça com a Loki, então a gente vai por aqui, porque esses convidados se sentem abraçados, ou seja, eles viram que o anfitrião teve essa preocupação, mas a gente não foge da sua proposta principal. Então, aqui, para poder ilustrar a pegada que vai ser, eu vou mostrar essa música para vocês agora. It's been a long night, don't wanna hear your love songs. It's been a long night, don't wanna hear your love songs. It's been a long night. It's been a long night, don't wanna hear your love songs. Então, imagina como é que vai ser. Eu quis trazer isso aqui para vocês com a intenção realmente de tangibilizar como que é esse processo, porque muitas das pessoas não entendem. E lembrando, cada DJ tem um jeito diferente de trabalhar, cada DJ tem uma proposta diferente. Essa, obviamente, é a forma que eu trabalho, a forma como eu gosto de construir. Essa é uma das partes que eu mais me amarro, que é a curadoria, porque eu descubro músicas diferentes, seja pesquisando na internet, seja também quando a pessoa que me contratou traz uma música diferente, eu passo a integrar essa música, inclusive ao meu acervo pessoal. Então é um processo que eu particularmente curto, é um processo que eu aprecio muito. Vale lembrar que existem DJs que são DJs que você contrata, que é uma atração do seu evento, então ele realmente vai chegar ali, você não tem liberdade nenhuma para trocar. Então você pega, sei lá, você contratar um Alok da vida, um Dub Dogs, eles vão vir ali com um show deles, então é um show montado, esse show está envolvido luz, iluminação, tem muita coisa envolvida, então aqui também é importante vocês terem essa compreensão. Mas eu, como sou um DJ que faço o evento do início ao fim, eu tenho todo esse processo e é
uma forma de trabalhar que eu me sinto bem e eu acho que assim entrega um valor muito diferente para as pessoas que estão me contratando. Então, queria trazer um pouquinho isso para vocês. Se vocês quiserem, fiquem à vontade para me mandar dúvidas, sugestões aqui, para próximos vídeos, inclusive. Eu também tenho uma agenda para o ano que vem, se vocês quiserem me chamar para fazer parte de um dia tão especial para vocês, fiquem à vontade, a casa de vocês, é só chegar. Foi um prazer, espero ter agregado um pouquinho para vocês e até a próxima.